Bom, aqui nós temos chamadas linhas de campos paralelas ou linhas de campo uniforme, tá? Aqui nessa outra cena eu vou mostrar uma animação da interação entre duas cargas de sinais opostos. Vamos imaginar que essa carga aqui, avermelhada, ok? Tá, bom, se bem tá mais para laranja, né? Certo? Vamos dizer que essa carga elétrica fosse positiva. Se ela é positiva, essas linhas que estão vendo aqui nessa cena representam as linhas do campo elétrico. Nesse caso, se a carga for positiva, como é que esse campo elétrico faz? Ele é divergente. Eu vou colocar aqui perto uma outra carga, só que uma carga pequenininha, uma carga de prova. Por exemplo, negativa. Vamos imaginar que ela seja negativa e ela venha se aproximando dessa carga, tá? Ao se aproximar dessa carga, o que vai acontecer entre as duas? Uma carga negativa ali, ó. O que vai acontecer entre elas? Fica olhando na cena lá. O que está acontecendo entre elas? Uma atração. Ok? Tá? Tanto que há uma atração, que vamos rever a cena aqui, ó. Rever na cena aqui, ó. Essa carga vai entrar aqui nessa trajetória. Pela lei da inércia, todo corpo está em movimento, tende a quê? Permanecer em movimento, retilíneo e uniforme. Então, o trajeto correto que essa carga faria, caso não houvesse força elétrica nenhuma, seria em linha reta. Porém, existe essa carga positiva aqui, não existe? O que ela está criando no seu espaço circundante? Um campo elétrico. Essa carga negativa, ao entrar nesse espaço, quanto mais próximo ela estiver, mais ela sente a presença do campo elétrico gerado por essa carga. Vamos ver ali, ó, na animação lá. Ela entrou aqui, ó, tá entrando, entrou aqui. A trajetória que seria pela inércia seria linha reta. Então ela deveria sair por aqui, certo? Ok? Olha lá, vou até marcar com o cursor qual seria a trajetória retilínea que ela faria aqui, ó. Seria ali, ó, que ela ia sair. Vamos ver se é ali que ela vai sair. Saiu ali? Não, ela saiu mais embaixo, não foi? Por que ela desceu? Porque ela sentiu a presença do campo elétrico da carga positiva, certo? Ok? Mas nessa animação aqui, olhem a cena de novo, ó, revejam a cena. Todas as linhas que saem dessa carga convergem nessa carga? Por que não? Por que nem todas as linhas dessa carga convergem nessa? Eu mostrei uma imagem agora há pouco que todas as linhas praticamente de uma saíam e convergiam na outra, não era? Lembra a imagem de um slide anterior? Por que nesse caso não está acontecendo uma cena parecida com aquela? Porque essas duas cargas têm valores muito diferentes, certo? Essa carga ela é maior ou menor do que essa outra aqui? Ela é menor. Então o campo elétrico gerado por ela no espaço circundante é menos intenso, certo? Já esse campo elétrico é mais intenso. Então nem todas as linhas do campo elétrico gerado por essa carga vão divergir aqui e convergir aqui. Mas algumas farão, né? Essas que farão já mostram a intensidade da força elétrica que existe entre essas duas cargas. O resultado é que aqui vai atrair, certo? E essa atração provocou uma mudança na trajetória da carga pequena. Mas vocês viram que a carga pequena desviou sua trajetória, não desviou? E a grande desviou sua trajetória? Ela saiu do lugar? Não, porque como eu falei para vocês lá atrás, a diferença entre as cargas é tão grande, inclusive a diferença de massa, que posso dizer aqui também é grande, a ponto de fazer com que a carga pequena mude a sua direção e a carga grande praticamente não saia do lugar, tá? Mas olha essa outra cena, que vou colocar duas cargas positivas, só que com valores também diferentes. Uma carga geradora positiva e uma carga de prova positiva aqui, ó. Olha a cena agora que vai acontecer aqui, ó. Olha lá, o que está acontecendo agora entre essas duas cargas? Uma atração ou uma repulsão? Então repare, o campo elétrico gerado por uma carga não converge no outro, e do outro também não. Então essas linhas, elas separam-se uma da outra, elas divergem uma da outra, mostrando que esse campo elétrico aqui, interagindo com esse campo elétrico aqui, produz um campo elétrico repulsivo entre eles. O resultado é um desvio na trajetória também. Só que ao invés dessa carga seguir em linha reta e sair aqui, ó, para onde ela vai agora? Vai sair mais acima lá, continuando a cena, ó. Olha para onde ela foi. Ela foi para cima, certo? Exatamente porque ela foi repelida, ok? Então, essa cena que a gente acabou de ver ilustra evidentemente aquilo que nós havíamos convencionado já. Um campo elétrico positivo produz um campo elétrico de uma carga positiva, um campo elétrico divergente, e de uma carga negativa, um campo elétrico convergente. O fato da gente representar o campo elétrico, a sua trajetória, a sua linha de ação, através daquelas linhas que eu mostrei para vocês,
mostra para nós que o campo elétrico, apesar de ser invisível e nós não podermos ver aquelas linhas, o campo elétrico ele pode ser representado matematicamente pela presença das linhas do campo elétrico aí, das linhas de campo ou linhas de força. Aquilo facilitou uma visualização do que está acontecendo. Então as linhas do campo elétrico, as linhas de força, na verdade, são linhas que a física imagina, ok? Para facilitar a compreensão do fenômeno. Tá? E como vocês devem ter notado, na imagem que eu mostrei aqui na animação, fica mais fácil de ver uma atração e uma repulsão. Ok? Agora vamos pensar como esse espaço vai se manifestar na presença da carga elétrica se ela estiver em movimento. Tá? Vamos imaginar que eu tenho um espaço aqui, como eu falei para vocês, um vazio completo. Tá? O que vocês veem aqui nesse espaço? Nada. Então não está acontecendo? Nada. Eu vou colocar uma carga elétrica agora aí, ó. Tá? Colocamos uma carga elétrica ali, ó. Olha lá. Começou a aparecer alguma coisa nesse espaço? Começou ou não apareceu? Começou ou não começou a aparecer? Isso, estão vendo aqui, ó, esses vetorzinhos aqui? Certo? O que eles estão mostrando? Vetores estão convergindo para alguma coisa, né? Certo? Então, pela aparência dos vetores estarem convergindo, deve estar surgindo que carga elétrica ali na cena? Uma carga negativa. Olha lá, uma carga negativa. Tá? A gente representa por padrão de cores a carga negativa em geral pela cor azul e a carga positiva pela cor vermelha. Tá? É um padrão muito utilizado aí para facilitar a identificação da carga por cor. Tá? Não que seja azul e vermelha, tá? É uma maneira de facilitar a visualização. Nesse caso, o que essa carga elétrica está fazendo? Ela está modificando o seu espaço ao redor. Só que quanto mais perto, olha os vetores campos elétricos, são mais intensos. Quanto mais distante, são mais fracos, são menos intensos. Tá? Okay? Então, quando essa carga elétrica está andando aqui, ó, à medida que ela passa pelo espaço, ela está produzindo ali, ó, um vetor campo elétrico em cada um desses pontos, mostrando ali como essa carga está modificando o espaço ao redor. Se a carga for positiva, olha essa cena aqui, ó. Se ela for positiva, ó. O que difere essa carga positiva da carga negativa anterior? O sentido do campo. Então aqui o campo, por convenção, ele é divergente, no caso anterior ele é convergente. Tá? Numa animação agora, se eu colocar duas cargas elétricas de valores bem próximos, diferente daquela animação que eu coloquei cargas bem diferentes, né? Olha os campos elétricos aqui, ó. Do positivo com o negativo ali, ó. Olha lá. Sai de um e converge no outro. Tá? Aqui eu tenho um campo elétrico resultante da carga positiva com a carga negativa. Tá? Na cena seguinte, duas cargas positivas ali, ó. O que elas fizeram entre si? Se repeliram. Falando então do campo elétrico, tá? Agora eu vou mostrar para vocês um aparelho que é muito utilizado em laboratórios de física. O nome desse aparelho que vai mostrar aqui nesse vídeo é chamado gerador de Van der Graaf. Tá? Van der Graaf foi um inventor que criou um aparelho, que a gente chama de aparelho geração eletrostática, capaz de produzir uma alta voltagem. Essa alta voltagem, essa alta tensão que a gente chama também, tá? Por esse nome, ele é capaz de produzir grandes faíscas elétricas aqui. Faíscas elétricas a uma longa distância. Na verdade, a gente diz que é uma máquina de fabricar raios, certo? Ok? Veja o funcionamento dela aqui. Você vai perceber que eu tenho uma bola metálica aqui em cima, ok? Aqui nós temos uma correia, normalmente essa correia é feita de couro ou ela é feita de borracha. E essa correia fica rolando, ok? Entre a parte de cima e a parte de baixo. Ela fica girando assim, ó, dessa forma, certo? Quando ela passa aqui embaixo, ela passa numa escova. Essa escova entra em atrito com a correia. Ao atritar a correia fica eletrizada, certo? Pelo processo de atrito. Quando ela sobe eletrizada, ela encosta lá em cima numa outra escova, só que metálica, essa escova de cima. Essa escova metálica está em contato com essa bola metálica aqui em cima. O que ocorre é eletrização por contato. Então vamos supor que a correia aqui embaixo, em contato com essa escova de baixo, que não é metálica, ela fica eletrizada. Por exemplo, eletrizada positivamente. A hora que ela sobe aqui, certo? Ela está positiva. Ao encostar nessa bola de cima, ela arranca elétrons dessa bola de cima, certo? E aí a bola de cima perde elétrons, como é que ela fica eletrizada aqui em cima? Positivamente também, certo? Aí, para mostrar que essa bola fica eletrizada, normalmente a gente pendura pequenas tiras de papel aqui em cima. Essas pequenas tiras, como está em contato com essa bola metálica de cima, também ficam eletrizadas positivamente, por exemplo. E aí o que uma tira faz com a outra? Se repele. Ok? Se você vê essas tiras se levantarem,
nós temos uma indicação então de que essa bola está eletrizada. Depois que a correia já eletrizou a parte de cima, ela desce. Ao descer, neutra, porque ela arrancou elétrons da bola de cima, desceu neutralizado, passa pela escova de baixo, eletriza de novo, sobe, e cada vez que ela fica subindo e descendo, ela vai fornecendo cada vez mais carga elétrica para essa bola. Só que vocês estão vendo que do lado dessa bola, eu tenho uma outra bolinha metálica. Essa outra bolinha metálica, ela está presa ao chão, ok? A gente diz que ela está aterrada. Então, na verdade, ela está neutra. Porém, quando essa bola fica positiva, ela atrai elétrons do chão em direção a essa bolinha metálica de cima, tá vendo? Aí essa bolinha de cima fica eletrizada com carga negativa, por causa da polarização que se dá entre ela e a Terra, certo? Então isso aqui atrai cargas negativas, aqui embaixo fica positivo. Aí os elétrons que se acumulam aqui, uma hora vai se acumular tanto, mas tanto, devido à ação do campo elétrico gerado por essa bola, que vários elétrons descarregam-se de uma vez dessa bolinha para cá. Na hora que esses elétrons descarregam para cá, certo? Isso aqui neutraliza, isso aqui neutraliza, e aí começa tudo de novo. Então, a cada descarga elétrica, existe uma neutralização do processo, tá? Reparem que no começo, quando ele ligar a máquina aqui, isso aqui vai ser atraído em direção à bola metálica, até ficar um certo ponto próximo. Aí vai formar uma descarga. Assim que surgir a descarga, ela neutraliza essa haste e manda ela de volta. Logo depois, eletriza de novo isso aqui, cria um campo elétrico que atrai de novo essa esfera pequena aqui. Ela descarrega de novo e ela volta de novo, novamente para trás, tá? Presta atenção quando ele vai ligar aqui a correia e ela vai começar a girar para cima e para baixo, tá? Nessa cena aqui. Olha lá, vai ligar o sistema. Olha lá, vocês viram as folhas de papéis levantando? O que está mostrando que essa bola metálica ela está eletrizada. Fica olhando ali entre a bolinha pequena e a bola grande ali, olha lá. Olha lá. Está surgindo entre elas o quê? Uma descarga elétrica, tá vendo aqui, ó? A cada descarga elétrica que acontece, repare que ela volta um pouquinho para trás. Esse retorno que ela volta para trás aqui, mostra que ela foi neutralizada temporariamente até aquilo lá ficar eletrizada de novo. Ó, aqui mostra o poder da ponta. Ele aproxima uma ponta também aterrada, tá ok? A modo de não deixar essa bola maior aqui ficar eletrizada o tempo todo. Já descarrega o tempo todo também, fica continuamente descarregando. Por isso que você não vê uma faísca formar aqui fácil, certo? Ok? Porque essa ponta aqui, ela está fazendo com que o excesso de carga elétrica aqui já descarregue rapidamente, tá? Sem acumular para o ponto de formar isso aqui, ó. Ó, essas descargas que estão vendo aqui, essas faíscas, ocorrem devido ao acúmulo de elétrons que se tem nessa esfera e se descarrega em direção a outra, tá? Isso mostra para nós o campo de ação dessa esfera maior em direção à esfera menor, tá? Ali, ó, de novo o processo. Tá? Vamos ilustrar isso agora por uma animação mostrando a ação do campo elétrico. Tá? Nessa simulação, apesar de eu colocar duas bolas de tamanhos parecidos, tá? A única diferença entre essa animação com o vídeo anterior é só o tamanho das bolas aqui, tá? Na menor anterior, criava um campo elétrico mais fraco e outro campo elétrico mais intenso. Como agora as duas bolas serão praticamente do mesmo tamanho, então os campos elétricos gerados pelos dois praticamente serão iguais, tá? Mas o que vai acontecer quando o gerador é ligado? O que vai acontecer é isso, ó. Nesse vídeo aqui, ó. Tá? Olha lá, o que está acontecendo? Está se eletrizando tanto uma bola quanto a outra. Sinais iguais ou sinais opostos? Pela cena aqui. Os sinais. São as duas positivas, as duas negativas ou uma positiva e outra negativa? Isso, uma é positiva, a outra é negativa, porque o campo de um converge no outro. Repare o que está acontecendo com a quantidade de linhas ali, ó. Olha lá na cena. O que está acontecendo com a quantidade de linhas? Está aumentando, não está? Significa que a quantidade de carga elétrica acumulada aqui e acumulada aqui está ficando cada vez maior. Vai chegar uma hora que o campo elétrico entre as duas cargas é tão intenso, mas tão intenso, que as duas cabeças metálicas aqui, essas bolas metálicas, estão tão eletrizados e o campo elétrico for tão intenso, que a força elétrica entre as cargas positivas de uma e a carga negativa da outra vai ficar tão forte que os elétrons vão saltar de uma vez, de uma esfera para a outra aqui, ó. Olha como é que está intensa, foi aumentando, foi aumentando. Agora o que aconteceu? Surgiu uma descarga elétrica. E à medida que um jato de elétrons está saindo daqui, indo para lá, o que vai acontecer com o acúmulo de cargas positivas aqui? Vão ser neutralizados pelos elétrons. Então o campo elétrico aqui vai continuar desse valor?
Não. O que vai acontecer com ele se ele está sendo neutralizado? Vai diminuir. A mesma coisa vai acontecer aqui. Se ele está perdendo elétrons, que é exatamente o que deixava ele eletrizado, o campo elétrico dele também vai diminuir. O que vai acontecer agora é assim, ó. Olha lá, está descarregando, está descarregando, está descarregando. O que aconteceu? Neutralizou, certo? Ok? Neutralizou. Se eu continuasse o vídeo aqui, começaria tudo de novo. Olha lá, começou tudo de novo. Certo? O campo elétrico vai se intensificando, até chegar a um ponto em que ele fica tão intenso que ele consegue, os elétrons conseguem romper o isolamento provocado pelo ar entre as duas esferas. O resultado é uma descarga, como vocês viram ali no vídeo. Essa descarga elétrica vai reduzindo o campo elétrico, vai reduzindo até neutralizar. Se o gerador continuar rodando, começa tudo de novo.